Olá pessoal, tudo bem? Matheus Plastino da Infinity IT Consulting e eu estou aqui hoje para gravar um vídeo para vocês sobre CWMP, tá? Que é o CPE One Management Protocol, ou o famoso, como eu demonstro aqui em nossa tela, o famoso TR-069. Então eu quero explanar um pouquinho o conceito do TR-069, né? Na verdade existem várias TRs que complementam o protocolo CWMP, tá? Mostrar um pouquinho para vocês na prática também e o poder que nós temos de proporcionar uma ativação, uma automação dos nossos CPEs, ou seja, uma automação de todos os equipamentos que ficam na residência do nosso assinante, né? Desde ONUs, ONTs, Access Point, CPEs de outras tecnologias, como DSLAM, CMTS, enfim, qualquer dispositivo definido como CPE, a gente consegue controlar pelo TR-069, pelo CWMP e até mesmo outros tipos de dispositivos que a gente vai estar vendo um pouquinho aqui, tá? Então, vem comigo, vamos lá. Bom, um pouquinho sobre a Infinity. Infinity é uma empresa de engenharia de redes e telecom especializada em serviços. Então nós temos aí uma equipe vasta, né, repleta de experts em inúmeras tecnologias, e aí eu vou compartilhar um pouquinho aqui do nosso conhecimento com vocês. Bom, introdução, né? O CWMP ele é um protocolo de gerenciamento remoto padronizado pela Broadband Forum, tá? Que é a famosa BBF. E ele permite que os provedores de serviços, ISPs, operadoras, consigam configurar o CPE de forma remota, tá? Então, toda a parte de gerenciamento, configurações desde o Wi-Fi, interfaces WAN, enfim, regras de firewall até mesmo, inúmeras configurações a gente consegue proporcionar ali pelo CWMP, tá? E aí, como que é? Dessa forma eu prefiro desenhar um pouquinho para vocês, tá? O TR-069, ele tem algumas, eu vou falar TR-069 pelo mercado, é o que o mercado mais conhece, né? Então ele tem algumas exigências iniciais de configuração para que a gente possa ter uma comunicação fim a fim com o nosso servidor, tá? Então o servidor que tem todo o sistema, né, que é chamado de ACS Server, é ele que faz a comunicação com o CPE e proporciona ali as configurações, tá? Então, geralmente, esse servidor chamado de servidor ACS, pois nós vamos falar um pouquinho do mercado, né, de quais plataformas tem disponível no mercado. O ACS proporciona uma interface com os CPEs, tá? Então, ele vai estar falando ali com a nossa rede interna ali do ISP, tá? Até chegar, por exemplo, na OLT e, consequentemente, ali na ONU ou ONT. Eu vou estar colocando aqui, no nosso exemplo, a ONT. Tá? Então, o ACS ele tem que ter um interfaceamento já com o nosso dispositivo, já com o nosso CPE. Tá? E em contrapartida, por outro lado, o ACS pode também fornecer para a gente uma API onde você consegue integrar outros sistemas com esse ACS Server. Então, o ACS pode até mesmo integrar com o seu ERP, buscando informações do ERP, tá? Para que você possa autoconfigurar as suas ONUs, as suas ONTs, tá bom? Bom, então como eu falei, nós precisamos ter uma WAN, tá? Aqui, né? Essa WAN, ela tem que falar diretamente com uma interface também do ACS, né? Via uma interface IP aqui do nosso ACS, e a autenticação ela é cruzada. O ACS Server se autentica na nossa ONU, tá? Também vou falar ONU para não ficar confundindo OLT com ONT. Então o nosso ACS se autentica ali com a nossa
ONU, tá? Uma autenticação em duplo sentido. E também a nossa ONU se autentica ali no ACS. Então é realmente uma autenticação de duas vias, tá? Retornando para a nossa apresentação, vamos ver o que nós temos mais aqui para apresentar desses conceitos iniciais para você, né? Então, o CPE significa Customer Premises Equipment, ou seja, é o equipamento que está lá nas premissas, né, de divisão da nossa rede com a rede do nosso usuário final. E nós temos o ACS Server, que é o Auto Configuration Server, que é o que eu explanei um pouquinho aí para vocês. Após essa autenticação, toda a comunicação ela é feita via HTTP ou HTTPS, né? Utilizando o protocolo, né, os métodos POST e GET, para que seja feita uma comunicação via SOAP, tá? Entre o CPE e o ACS. Né? SOAP é Simple Object Access Protocol, que é basicamente um texto em XML. Né? É um protocolo que carrega os padrões XML e todas as configurações, tá? Vai ali dentro desse arquivo, seja configuração ou seja também requisição de parâmetros, leitura de parâmetros. Então o servidor ACS ele pode tanto enviar informações para o nosso CPE, como pode coletar informações do nosso CPE. Tá? Bom, sobre as plataformas, né, nós teremos um laboratório demonstrativo aqui em nosso vídeo. Tá? Eu utilizo na Infinity inúmeras formas. Né? Eu preferi não utilizar uma plataforma paga, né, pela Infinity ter várias parcerias, né, a gente consegue desenvolver ou ajudar o mercado com inúmeras plataformas hoje pagas de ACS Server, né, mas aqui dentro a gente vai utilizar uma plataforma gratuita. Então aqui eu deixei de exemplo, né, para vocês conhecerem um pouquinho, Axirus, AV-System, Friendly, Aprecon, Incognito, Unlinx, que é brasileira, né? E o Genie ACS, que é um famoso gratuito aí que nós temos no mercado, que a gente vai estar utilizando para fazer as nossas demonstrações. Tá? Então esse é um primeiro ponto. Existem inúmeras plataformas com várias formas de licenciamento de software. Tá? Então essa galera, você pode estar requisitando um licenciamento tanto on-premises, né, ou em loco, ou seja, para você instalar no seu próprio servidor, como esse pessoal pode te fornecer essa plataforma na nuvem. Né? Lógico que tem aí as diferenças de preço. Muitas vezes quando você adquire essas plataformas na nuvem, o preço é muito mais atrativo, então o investimento inicial ele é mais atrativo, tá? Diferente do on-premises, que é cobrado um licenciamento um pouco mais alto aí, porque você está, né, basicamente colocando software dentro aí da sua infraestrutura. Há pontos importantes a considerar que eu vou explicar um pouquinho na frente, tá? Referente você decidir por nuvem ou decidir on-premises. É legal você verificar alguns suportes aí que a fabricante desse software vai poder estar proporcionando para vocês. Mas a gente chega lá, tá bom? Bom, feito isso, a comunicação entre a ONU ou o CPE com o ACS Server, eu deixo aqui, né, uma demonstração dessa autenticação, um pouquinho da conversa inicial do protocolo, tá? Para que a gente tenha uma ideia geral. Mas como eu falei para vocês, pessoal, é uma autenticação cruzada, então o ACS fala com o endpoint ali, né, com o CPE, a ONU no nosso caso, ou o NT, tá? Após isso é criado um fluxo RPC. Então todas as instruções é feito via RPC para recepção de eventos, tá? Ou envio de alguma questão, de alguma configuração. Por dentro dessa comunicação RPC é enviado os arquivos SOAP, ok? Então é basicamente assim que funciona. E o ACS, muitas vezes ele fica aguardando um evento no nosso CPE, na nossa ONU. Então existem inúmeros eventos que pode acontecer na ONU, tá?
E esse evento ele dispara uma configuração no ACS, ou ele desperta a atenção no ACS, e nós podemos ter a liberdade de programar, né, algumas coisas no nosso ACS, algumas funções, alguns procedimentos no nosso ACS, para que aquilo seja executado quando receber um evento de uma determinada ONU, de um determinado CPE. Tá? Bom, um outro ponto, acho que eu vou passar aqui um pouquinho para frente, eu vou falar dos eventos para vocês. Então, aqui na nossa apresentação, eu deixo a lista de praticamente todos os eventos que um CPE pode proporcionar. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o Zero Bootstrap. Tá? O Bootstrap é a primeira vez que o ACS é contactado. Então, assim, você acabou de fazer a configuração, né, de TR-069, digamos, lá na ONU, vai haver um primeiro contato com o ACS. E esse evento, quando a ONU nunca falou com nenhum ACS e é a primeira vez que ela vai contactar, ela manda um evento chamado Bootstrap, ok? A primeira vez, lembre-se. Depois nós temos aqui o evento de código 1, número 1, boot. Todas as vezes que a ONU sofrer um reboot, tá? Ela vai executar as funções de boot programadas no ACS. Então ela vai contactar o ACS e vai falar: ACS, sofri um evento de boot. E aí, tem alguma coisa para mim fazer? Tá? É basicamente isso que acontece. Um outro muito importante é o evento de código 2, que é o periodic. Então, constantemente a ONU contacta o ACS e fala com ele. Fala: olha, ACS, estou vindo aqui fazer o meu check-up periódico, tá? Estou viva, estou falando contigo, e aí, preciso fazer alguma coisa? Né? Então ela sempre vai contactando o ACS dependendo dos eventos que ela sofre. 3, né, scheduled. Então esse é um evento programado, tá? Então a gente consegue programar eventos e deixar no ACS, por exemplo, uma agenda, né? Como se fosse um cron tab mesmo ali do Linux, né? Ou o Tasks lá do Windows. Ou seja, você programa, fala: ó, ACS, todos os dias, às 3 da manhã, você vai contactar esse conjunto de CPEs, esse conjunto de ONUs e vai fazer esse procedimento. Isso também é possível. Value Change, quando é alterado um valor, por exemplo, o ACS altera um Wi-Fi e ele pode disparar, né, um outro procedimento dentro do próprio ACS para que seja refeito, reconfigurado ou alguma coisa do tipo. Tá? 6, Connection Request. 7 e 8, Transfer Complete, Diagnostic Complete. O 9, Request Download. O 10, Anonymous Transfer Complete. Então, existem inúmeros parâmetros, tá, que você pode interagir entre CPE, ONU, lá, ONT e o ACS, ok? Os de Request Download e Transfer Complete, isso é bem legal também, porque o ACS ele dá a possibilidade da gente ter uma coleção de firmwares. Então eu posso fazer upload do firmware por dentro do ACS e ele envia para o CPE. Tá? Então muitas vezes a gente tem dificuldade lá de ONUs de terceiro, né, ser atualizada por uma OLT e a gente ter problemas. E aí a gente tem que ir lá na residência do cliente fazer uma determinada atualização ou tentar instruir o nosso assinante por telefone a fazer download do firmware e atualizar a ONU para mantê-la segura, para corrigir uma instabilidade, um bug ou para proporcionar uma melhoria. Então isso é muito ruim também no mercado de FTTH, no mercado GPON ou XGS-PON, que agora também já está crescendo muito, né? Então o ACS Server pode proporcionar de forma única, né, atualizações para qualquer tipo de CPE. Não importa a fabricante, ele vai usar a mesma instrução. Isso é muito importante também, pessoal. TR-069 é padronizado, tá? Apesar de ter os parâmetros proprietários, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês,
O TR-069 ele segue na sua maior parte um padrão, definida lá, como eu falei, pela Broadband Forum. Tá? Então, a mesma instrução que você usa para enviar um firmware para uma UNU da Huawei, você vai usar para uma UNU da Nokia, para uma UNU da ZTE, da Fiber Home e por aí vai, TP-Link, inúmeras. Né? Então, esse ponto é muito legal também. Os eventos de diagnóstico também são importantes. Tá? A gente vai ver um pouquinho o diagnóstico, principalmente com o TR-143. E além disso, há outros eventos, né, chamados de Method Events, que indicam ações específicas do ACS, como um reboot pelo ACS, um download pelo ACS. Então, tem alguns outros eventos que são ações tomadas a partir do ACS e não eventos vindas do próprio CPE. Tá? Então, também tem esse ponto. Bom, eu não vou ficar muito aqui na teoria, pessoal, porque senão vão ser horas aí de vídeo. Então, por isso que eu estou tentando ser bem resumido nos conceitos, mas dar aí uma entrada para vocês no mundo do protocolo CWMP para que fique um pouco mais claro o seu funcionamento. Tá? Voltando aqui, existem as TRs, né, que são os Technical Reports. Tá? O que acontece? O CWMP ele ficou famoso, né, pelo TR-069, que é o principal TR, a principal Technical Report definido ali pela ITU-T, tá? Desculpa, definido ali pela Broadband Forum, aonde você faz inúmeras configurações no seu CPE. Então, o TR-069, que ele é chamado de CPE One Management Protocol, propriamente dito, ele faz inúmeras configurações ali remotas no seu dispositivo. Tá? E nós temos outros. Temos TR-098, né, que foi uma TR lançada com foco em interfaces WAN, né, mais para o lado de WAN ali, nesse gerenciamento. O TR-104, mais focado para voz, para ATAs, né, dispositivos de voz, telefones SIP e tudo mais. A TR-106, que é um modelo de referência ali também utilizado em alguns CPEs. TR-111, com foco em set-top box, né, assim como a TR-135. Então, o CWMP ele é formado por inúmeros, tá? Realmente inúmeras TRs. Nós temos algumas importantes também, como a 143, tá? Que é mais focada em diagnóstico. Então, a 143 é a que proporciona as questões de testes de download, upload, traceroute, ping, né? Lá no nosso CPE, a gente consegue fazer tudo isso remotamente. A TR-181, principalmente para dispositivos de IoT, isso é muito legal também e com certeza vai ser bem explorada para a parte de Smart Home, né? A TR-140 para storages, TR-157 introduz aí também mais uma flexibilidade, escalabilidade nos CPEs. Então, deixando claro, o CWMP, né, novamente, carrega o nome de TR-069 por ser a principal TR do protocolo em si, tá? Mas ela é montada ali por vários TRs e eu desperto também aí para quem quer pesquisar, né, um pouco mais além, tem a TR-369, é uma das mais novas que foi lançada e ela promete aí muito mais funções, né, tem algumas diferenças na comunicação com o CPE e, enfim, ela promete basicamente agregar quase tudo isso dessas TRs que eu demonstrei aqui, pode estar tudo incluso ali na TR-369, tá bom? Então vale uma leitura sobre ela também. Bom, seguindo, eu falo aqui um pouquinho do XMPP, né? Esse ponto, deixa eu retornar aqui para o desenho. Pessoal, o XMPP, tá? Ele é mais utilizado quando nós temos NAT entre o CPE e o ACS Server, tá? O que acontece? Se eu tenho um ACS Server na nuvem, ok?
esse ACS acaba se comunicando com a internet. Chega no seu domínio, nos domínios do ISP ali, né? Através de um router de entrada, né? Na sua borda ali, rodando um BGP. Vou fazer o símbolo aqui bem representativo. E aí sim, pode chegar ali até a sua OLT e o seu CPE, que provavelmente vai ser uma ONT. Tá? Quando isso acontece, quando a gente está passando aqui, né, pela internet, nós temos NAT para fazer com que os nossos dispositivos internos contactem um servidor fora dos nossos domínios. Lógico que a gente está falando de IPv4, né? Queira ou não queira, o mundo ainda está muito dependente de IPv4. Né? Eu defendo muito o IPv6, gostaria de ver mais coisas sobre, né, usando IPv6, só que me preocupa muito a segurança. Não sei se as pessoas estão preparadas para ter, por exemplo, um firewall na residência. Mas enfim, para outro, até mesmo outro vídeo ou uma live nossa. Né? Quando o dispositivo, o CPE, sai do nosso domínio e chega num ACS server, concordam comigo que ele vai chegar, todos os CPEs vão chegar utilizando um único IP? Ou 1, 2, 3, 4 IPs ali, dependendo de como está configurado o seu NAT, o seu CGNAT. Né? Só que isso é péssimo para o ACS. O ACS, ele tem uma característica, o protocolo em si tem uma característica que ele reconhece um dispositivo e diferencia os dispositivos por IP. Tá? Então, sabendo disso, nós precisamos de um componente aqui na nossa saída, né, ou no nosso router, de alguma forma aqui, também é um serviço, é um servidor, que é o XMPP. Através do XMPP, ele funcionaria como um proxy, tá? Para diferenciar essas conexões. O ACS Server tem que saber que você está utilizando um XMPP, porque aí ele não vai diferenciar mais pelo IP, mas sim pela porta que está chegando ali aquela requisição, ou a porta que a gente solicitou para ele enviar uma configuração. Então ele faz esse envio para o nosso servidor XMPP, tá? E o XMPP é que reenvia isso para o nosso CPE. Então, como eu falei para vocês, pessoal, se vocês forem adquirir uma plataforma paga, licenciada, tá? Por experiência, eu já sei que os valores dessa plataforma hospedado na nuvem é muito mais baixo, muito mesmo. Coisa de diferenças que eu cheguei a ver. Lógico que pode ter mudado um pouco, né, nos últimos tempos, mas eu cheguei a ver diferenças de $50 mil, $80 mil, coisas altas mesmo, né, que não compensava o cliente investir o servidor na nuvem. Por favor, verifiquem com essa plataforma se eles fornecem um proxy ali, tá? E não deixando limitado a sua gestão, ok? Então, fica aí esse alerta para vocês, né? Hoje em dia, há algumas outras plataformas que seguem esse conceito, como, por exemplo, como o Corteca da Nokia, que já é um ACS server, basicamente, né, na nuvem, só que muito mais desenvolvido. Ele, por exemplo, utiliza o 369, tá? Então, como eu falei, o 369 ele vem para revolucionar aí as antigas TRs e tal, então vai ser bem legal esse carinha. E aí, com a funcionalidade do Corteca, já não é necessário mais um XMPP ali dentro da sua infraestrutura, tá? Porém, qual que é o problema? As ONUs da Nokia já vêm com um bom suporte, né, ao 369 ou ao TR-069 ali específico, né, mais proprietário da Nokia. A ONUs de terceiro ou ONUs de fabricantes menos relevantes, até de boa relevância, tá, no mercado, ainda não suporta esse novo protocolo. Então,
atualmente, né, o foco, se você quer ser agnóstico, quer ter um serviço, né, agnóstico, você tem que utilizar o CWMP padrão, com principalmente o TR-069, tá bom? Aqui também, se vocês forem fazer uma pesquisa, vocês podem identificar que o XMPP pode ser substituído por um servidor STUM. Tem um U aqui, tá? STUM, deixa eu escrever certinho. Mas não aconselho. O STUM, ele é um servidor mais voltado para a parte de voz, né, para algumas questões de voz e tal, então eu não aconselho fazer esse uso, tá? Eu aconselho realmente o XMPP ou um proxy proprietário da plataforma que você está adquirindo ali, tá? Então tem esse ponto também. Vamos lá, um pouquinho mais de conceito para a gente chegar no nosso laboratório. Tá? DHCP Option 43, acho que isso é muito interessante também. Qual que é uma dificuldade que eu vejo no mercado? Deixa eu limpar aqui a tela mais uma vez, né? Vamos lá. Geralmente, nós temos o nosso ACS, né? Ou melhor, geralmente, o ISP tem ali já uma rede, né? OLT e várias ONUs ali. Eu vou colocar aqui um splitter. Então, nós temos ali inúmeras ONUs. ONUs, ONTs, ou seja, CPS. Tá? Isso já está em produção. E aí você resolve, né, ver o vídeo, lógico, da Infinity, fala, putz, se o Matheus falou, se a Infinity falou, a gente vai atrás. Sei que não é bem assim, tem toda uma análise, mas você decide implementar um ACS Server na sua rede, tá? Então, vem aqui, você adiciona ali o seu ACS, tá? Pessoal, qual que é a dificuldade em um ambiente de produção, tá? As ONUs, até então, não carrega a configuração de URL do ACS. Por quê? Para configurar um ACS, nós precisamos aqui, né, na ONU, nós precisamos da URL, onde ela contacta o servidor ACS, um user e uma senha, basicamente. Também precisamos prover um user do CPE ali e uma senha do CPE. Lembre-se, é uma autenticação cruzada. O CPE se autentica no servidor ACS, o servidor ACS no CPE. Tá? Então, a ONU, tudo isso não está configurado até então, porque você não usava ACS Server. E aí existem algumas opções. Tá? Vamos lá, quais opções poderiam existir, né? Preset, eu acho que é uma das melhores que existe. Então, você pode pedir para a sua fabricante de ONU, né? Incluir no preset as informações de URL, usuários e senhas, e aí você faz a atualização da sua ONU através desse novo arquivo. Tá? Algumas OLTs trabalham com arquivos de preset. A Nokia é muito famosa com isso, com os arquivos de preset. Acho fantástico também esse recurso, mas outras também, tá? Possuem essa função. Né? Muitas vezes o mercado reclama um pouco desse preset local da fabricante, da OLT, devido à dificuldade de você ter templates, né? E muitas vezes o arquivo ele é um XML. Então, muitas pessoas têm dificuldades de confeccionar esse arquivo, né? Não há documentações claras e tudo mais, mas lógico que nós estamos aqui no mercado para ajudar vocês referente a isso também. Bom, tirando a questão de preset, tem também as configurações de TR-069 via OMCI. Porém, podemos ter problemas de interoperabilidade, tá? Que prejudica isso. Então, a OLT da Huawei
pode ter uma forma de informar o TR-069 para as ONUs da Huawei em que o ONUs da ZTE, da Fiber Home e da Nokia não vai aceitar. Então também tem esse empecilho aí, né? A gente pode fazer via configuração da OLT, mas a gente não tem certeza que a nossa ONU de terceiro vá aceitar essa configuração. Manualmente, né? Então, infelizmente, a gente pode fazer essa configuração manual via interface WAN, né? Via WebGui, aqui. Ou outra estratégia que eu já vi é você liberar a WAN, tá? O acesso ao WAN dessas ONUs e até mesmo proporcionar, fazer um robô para acessar essa WAN e configurar o TR-069, a URL, o user, a senha, de forma automatizada, né? Então, via WAN aqui, também WebGui, tá? Porém, pessoal, existe aí uma outra forma que é via DHCP. O DHCP Option 43, ele faz essa configuração, tá? E basicamente todos os servidores DHCP, né, bem conceituados de mercado, podem enviar essa string. Então tem um padrão para você seguir, né? Você construir a string que carrega a URL, o usuário, a senha, né? Tem alguns caracteres de tabulação para você enviar junto, mas você envia a URL completa via DHCP Option 43 e a ONU se autoconfigura, tá? Problema, você já tem que ter uma WAN na sua ONU, tá? Isso é primordial, é regra, né, de um ACS server do TR-069, é regra a gente já ter uma WAN e uma comunicação via IP entre servidor e CPE, isso é regra, tá? O que eu aconselho nesse ponto, tá? Tem ONUs que já vem com uma WAN própria ali, por exemplo, a Nokia. As ONUs da Nokia, se você faz um factory reset, né, você reseta ela de fábrica, ela já vem criada algumas interfaces WAN nela. E isso é muito bom, tá? É uma característica que eu sempre elogio a Nokia no mercado referente a isso, tá? Outras, já tem ONUs que estão um pouco mais compatíveis com o MCI. Então, através da OLT, você cria essa WAN. Tá bom? Ou a gente volta aqui para o fato preset, tá? A gente ter preset para criar essas WANs lá de comunicação no nas nossas ONUs, ONTs, Access Point ou tudo mais. Access Point é mais fácil, né? Ele já vem com uma WAN ali, DHCP, geralmente padrão, tá? Mas é isso, pessoal, é isso que é o DHCP Option 43 e eu acredito que o mercado pode aproveitar um pouquinho melhor ele aí, tá bom? Vamos lá? Então eu deixo aqui como referência, né, a troca ali de pacotes e aí nós vamos para a prática agora, tá? Bom, pessoal, então vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho o ambiente nosso, tá? Então eu tenho uma OLT aqui do Lab. Estou utilizando uma OLT da Huawei, tá? Na parte de ONUs ali, eu tenho duas ONTs também Huawei. E tenho também uma ONT aqui, Nokia, tá? Para mostrar que a solução, que a gerência também acontece em ONUs de outro vendor. Bom, a OLT, ela acaba indo para nossa rede aqui de laboratório, tá? E aí nessa rede de laboratório
eu tenho ali o nosso ACS. Não só o ACS, como também um SIP Server. Vocês vão ver que a gente vai configurar voz, tá? E assim eu tenho também um banco de dados, um BD. Tá? Já explico o porquê desse banco de dados aqui. Então, qual que é a minha intenção, pessoal? Eu vou mostrar de forma rápida para vocês como que está simples as configurações na nossa OLT. Eu simplesmente autorizo a ONU, tá? A Huawei, automaticamente a gente tem que passar um profile, então eu autorizo a ONU com profiles que carregam as VLANs de serviço. No caso da ONT da Nokia, eu não faço mais nada, né? Eu só autorizo ela. Da Huawei, eu autorizo e configuro uma única WAN, tá? Somente uma WAN. Essa vai ser uma WAN de TR069, tá? E aí, lógico que eu faço Service Port, tanto para Nokia quanto para Huawei. Os Service Ports são obrigatórios para habilitar o fluxo das ONUs com a uplink da OLT, permitindo a passagem para nossa rede, para chegar até o ACS, enfim. Aqui também, para deixar de forma completa, eu tenho também o meu BRAS, meu BNG, tá? Fornecendo ali PPPoE, ok? Então, vamos lá. Vamos ver como que eu posso mostrar para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho o nosso SIP Server. Eu estou utilizando o DINI aqui, como eu falei para vocês, tá? O DINI nosso, pessoal, ele tá um pouquinho ajustado, né? A gente fez algumas alterações, como por exemplo, esses gráficos aqui não vêm por padrão, tá? Esse gráfico que demonstra que os modelos de CPE e a quantidade, assim como esse de fabricantes também, se eu não me engano, foi ajustado por nós via alterações mesmo, como é um projeto free, né? Então a gente mesmo adicionou esse suporte a esses gráficos, tá? Aqui no device a gente consegue ver a lista de CPEs integradas aqui, né? Então eu tenho inúmeros aqui que entrou, porque o nosso laboratório vai fazendo alguns testes, algumas homologações e acaba utilizando em paralelo esse servidor ACS também. Mas as principais que nós vamos mexer, ó, são essas três. As duas Huaweis, a EG8145 V5 e a X6, tá? E também uma Nokia, que é uma 0425GC, tá bom? Então, aqui eu também tenho questões adicionais, tá? Por exemplo, a parte de sinal não vem por padrão no ACS, né, no DINI, mas o DINI o DINI ele é muito aberto a modificações, tá? Então, se a gente entender um pouquinho ali a programabilidade dele, a gente consegue fazer coisas bem legais. Também eu tenho um parâmetro virtual. Eu criei um parâmetro, né? E esse parâmetro é um de cidade, onde no banco de dados ele consegue buscar de onde vem aquela ONU, aquele assinante, e demonstrar aqui também, né? Deixar registrado esse parâmetro para a gente ter um controle um pouco melhor. Um outro recurso também, e pessoal, eu estou mostrando no DINI, mas são recursos que basicamente todas as plataformas pagas também possuem, e possuem até menos moroso para implementar, tá? O problema de uma plataforma aberta é o OPEX. Então assim, a gente tem que dedicar muito tempo, né? Muitas vezes fazer engenharia reversa para você ter total controle daquele CPE que você deseja. Então o OPEX é alto e o CAPEX é zero. Já nas pagas licenciadas, o CAPEX ele é realmente bem mais alto, mas na teoria o OPEX tem que ser baixo, tá? Essa parte de tags também é legal. A gente consegue colocar um carimbo na nossa ONU, no nosso CPE, para entender se ele passou por um procedimento ou não, tá? Essas, por exemplo, que está provisioned, eles concluíram com sucesso o meu script de Zero Touch Provisioning,
tá? E o que está upgraded, ela foi atualizada pelo próprio ACS, ok? Então, pessoal, ó, vamos vir aqui nessa ONU, na 8145X6, eu tô com ela aqui, tá? Então eu vou entrar aqui, ó, EP admin EP. Olha lá, ela é uma ONU que tem 4 interfaces WAN, tem a de TR-069 e outras 3 aqui, tá? Tanto para internet, voz e IPTV, então eu estou configurando até mesmo um triple play de forma automática, totalmente automático. A voz, tenho aqui as configurações de voz nossa, tá? Se a gente vir aqui no System Information, as WANs estão com IPs, né? A parte de voz idle, ele deu um errinho aqui, mas provavelmente alguma manutençãozinha ali no servidor, acho que não vem, ou a galera pode estar utilizando, tá? Do lab, mas isso é tranquilo. O que é legal é que a gente vai comprovar aqui, ó, o envio das informações, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir agora a nossa OLT Huawei, fazer um display current aqui bem rápido para vocês, pessoal, só demonstrando que eu tenho DBAs, eu tenho o Service Profile, Line Profile, né? As nossas VLANs, e olha só, tá? Essa configuração que eu marquei aqui. No caso das Huawei, eu estou adicionando a ONU com os profiles e eu faço uma WAN, ok? Novamente aqui para a segunda ONU Huawei, tá? Essa aqui eu faço um teste enviando por OMCI o TR-069, só que a outra, que é a que a gente vai trabalhar aqui na 0, não, né? Por quê? Eu estou ofertando o TR para ela via a DHCP Option 43, tá? Então a VLAN 400, ela possui um DHCP Server e nele eu configurei Option 43 para enviar a minha URL do TR-069. E no caso da ONU da Nokia, eu simplesmente adiciono ela. E lógico que aqui embaixo, pessoal, eu faço o Service Port para todas elas. Cada uma tem 4 Service Port. Service Port do TR-069, Internet, Voz e IPTV. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou deletar o Service Port da WAN de TR-069 da nossa ONU 0. Tá? Então, Display Service Port 021 ONT 0. Eu tenho o Service Port 309, então eu preciso fazer um undo nele, tá? E vou dar um factory reset, um factory restore na ONU 0. Tá na minha porta 1, ONU 0, tá? Deixa eu primeiro mostrar para vocês aqui, ó. Um display ONT info 1 all. As 3 ONTs nossa aqui, todas online, normal, match, active. Então, ONT factory set restore 1 0 yes, tá? Aqui eu tô com o TR-069 com os logs do nosso ACS server. Eu vou deletar ela daqui. Ó, fiz um delete nela. E ó, ela já está fora. Tá? Pela linha de comando da OLT, a gente consegue acompanhar, ó, que ela ficou offline, né? Porque eu estou fazendo o restore de fábrica dela ali. Bom, pessoal, voltou a nossa ONU aqui, tá? Eu vou logar nela
EP admin EP. E olha só, eu tenho nessa ONU apenas uma WAN, que é a WAN criada via linha de comando, tá? VLAN 400. Na voz, eu não tenho nada mais, né? Não tenho aqui o nosso terminal, nossa conta SIP, né? E aqui no TR, eu não tenho nem URL. Tá? Então, realmente não tem configuração nenhuma. É como se o nosso assinante tivesse feito um reset lá no botãozinho, né? Problema, às vezes até mesmo na estrutura dele, o Wi-Fi não está legal, interferências e tudo mais, ele vai lá e já faz um reset na ONU, na ONT. Então, o que eu vou fazer na OLT agora, tá? Eu simplesmente vou fazer o service port que falta. Por quê? Como ela reiniciou, ela fez aqui ele rodou um periódico. Então, como a ONU voltou aos padrões de fábrica, né? Se eu deixasse o service port da VLAN 400, ele já ia receber IP, receber o option 43, a URL, contactar o ACS e autoconfigurar. Eu quero mostrar para vocês que realmente é o ACS Server que está fazendo isso. Eu vou fazer aqui o Service Port, tá? Na VLAN 400, Service Port, VLAN 400, na nossa ONT que está totalmente resetada, né? Deixa eu voltar a interface web dela aqui. Então vamos lá. VLAN ONT 0, Genport 4, Multiservice User VLAN 400, tá? Deixa eu só... Ela deslogou aqui, ó, nesse meio tempo, então só o WAN 400, vamos fazer aqui, voltar o fluxo, ó, imediatamente começou a logar aqui no nosso... Não, na verdade esse foi um periódico, deixa correr os logs aqui, e aí eu mostro para vocês, mas é a ONU em questão, né, que a gente está manipulando. Então, vamos lá. Olha só, ele identificou aqui tanto um boot quanto um bootstrap. Foram dois eventos que o CPE reportou, né? Porque a gente havia deletado ele do nosso Genie e por isso ele enviou um bootstrap. E também um boot, porque a gente fez um factory restore lá e automaticamente a ONU rebuta, né? Aí ela executou todos os meus scripts já programados, foram feitos por nós, ali dentro do Genie, tá? E aí, se a gente retornar aqui, ó, olha só, a ONU retornou configurada, né? Com a tag provisionada, tá? E o legal é que se eu vim aqui na interface agora, ó, todas as configurações de WAN, tanto para IPTV, voz, internet, também aqui as configurações de voz, ó, com o meu servidor SIP, com a conta SIP também, né? TR-069, que é importante aqui também, ó, eu recebi aqui as configurações de TR-069. Então, pessoal, automaticamente tudo que eu tenho programado, né? E aí deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, no admin, em presets, ó, eu tenho programado esse script Zero Touch Provisioning, que foi criado por nós, e esse script ele vai ser executado todas as vezes que acontecer um boot. Na verdade, o correto aqui é 0 bootstrap, mas eu deixei boot para facilitar aqui para nossa demonstração, tá? Então aqui eu executo esse script e esse script ele fala com uma base de dados, ó. Eu tenho aqui um Postgres, tá? Inclusive o Postgres está rodando no meu laptop. Eu utilizei um Dbeaver, né? Que é uma interfacezinha ali para o banco. E vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó.
A ONU que a gente está falando em questão é a final A5. Se eu vir no banco de dados, a A5 ó, usa o PPPoE teste 2 com esse user de SIP e o Wi-Fi Infinity, tá? Eu vou trocar, por exemplo, o Wi-Fi para YouTube. Para o canal aqui, né? YouTube. Eu vou salvar. Então, eu escrevi no banco, tá? Teste 2 e o final 2009. Olha só, WAN, internet, teste 2, voz, 2009, né? E o que eu vou fazer agora? Eu só vou dar um reboot nessa ONU, tá? O Wi-Fi tá o que o meu script configurou buscando no banco de dados, Infinity. Né? Então vamos dar um reboot nela e vamos ver se a gente executa novamente esse script, tá? Deixa eu reiniciar aqui a ONU, ONT reset 10. Porque com o reset eu vou causar um evento de boot e o script ele tá para ser executado toda vez que acontece um boot, tá? Que o CPE reporta um boot. Eu tenho, pessoal, olha só, outros 2 scripts aqui criados, que é para EG8145V5 e para ZTE F670. Então, toda vez que ingressa um CPE, uma ONU desse modelo no meu ACS, ele executa esse script, verifica se está com a versão de firmware que eu desejo. Se não tiver, ele faz a atualização. O próprio ACS faz essa atualização. Tá? Aqui em Virtual Parameters, eu tenho o Virtual Parameters de cidade, que eu quis incrementar esse campo no nosso ACS. Então a gente pode colocar cidade, POP, site, endereço, qualquer parâmetro virtual a gente consegue incrementar. Isso é um recurso, tá? Tanto da TR, né, do TR-069, quanto do nosso ACS Server, né? A TR, o CWMP, permite essa questão, tá? Também é legal, pessoal, eu mostrar o seguinte para vocês, ó. Mesmo que seja uma ONU da Huawei, se eu verificar aqui a WAN dela, a maioria dos parâmetros de WAN, ó, tá vendo? É esse padrão aqui, ó, Internet Gateway Device, WAN Connection Device, WAN IP Connection, External IP Address. Então, se eu for na ONU da Nokia e colocar um WAN aqui, por exemplo, vejam só, a mesma string. Então, para mim configurar uma WAN, né, a TR utiliza os mesmos comandos, seja para Huawei, seja para Nokia, seja para ZTE, enfim, para qualquer fabricante. É muito legal as TRs, porque a gente é padronizado, tá? Então isso facilita muito. Lógico que a fabricante tem a liberdade, aqui deu um errinho, a fabricante tem a liberdade, por exemplo, de criar a sua string ali na TR proprietária. Então, sempre que vocês vê um X underline, quer dizer que é proprietário, tá? Então, a Huawei, ó, X underline, ela tem várias instruções proprietárias. A Nokia, X underline, olha lá, tem várias. No caso, a Nokia é X ALU, de Alcatel-Lucent. A ZTE, X underline, tem várias também. Então, a fabricante pode fornecer as strings proprietárias para uso do ACS Server, assim como as normas, as TRs, existem inúmeras padronizadas, tá? Então, isso é legal. Ó, ele não executou aqui.
teve algum probleminha referente ao WAN. Tá rodando um periódico aqui na... Vamos fazer um Factory Restore aqui novamente. Bom, pessoal, ONU online, script rodando novamente. Aquela hora ele deu um timeoutzinho aqui, tá? Pode ser algo do lab, ó. Ele tinha dado um session timeout, mas agora ele executou novamente sem esse session timeout, ó. Atualizando o WLAN, então teoricamente ele tem que ter, olha só, mudou aqui já pra gente o Wi-Fi nosso. E vejam que eu fiz essa alteração de Wi-Fi a nível de banco de dados, né? Então, o DIN ACS, assim como qualquer outro servidor ACS, fornece condições de vocês contactar uma base de dados, um JSON, por exemplo, o cidade, aqui, eu estou buscando em um arquivo JSON, tá? Não é através de um outro, realmente desse virtual parameter aqui, que eu tenho um script, tá? Aqui no show, onde ele vai buscar isso num arquivo JSON, tá? Que mais? O DIN, eu consigo também executar uma API, uma REST, por exemplo, né? Um REST lá, um método de GET, essa API de qualquer dispositivo, plataforma, me retorna geralmente JSON e eu consigo captar esses dados, trazer para dentro do meu script de preset aqui, né, e alimentar a ONU disso tudo, tá? Então, eu queria dar essa noção para vocês de um ACS server muito bem estruturado, planejado, com os scripts certinho, qual o poder que ele tem de automatizar a sua ativação. A partir desse momento, se você tem lá, ó, na sua base de dados, já cadastrado um serial, né, com as informações de ativação, pessoal, o técnico conectou a ONU no assinante, ela vai ser provisionada, né? Lógico que seguindo aqueles detalhes. Como que eu vou subir, né? Como que eu vou configurar a primeira WAN de contato da minha ONU? Né? Como que eu faço isso na minha rede de produção? Então tem todos esses pontos que a gente precisa verificar, nem tudo são flores, né? Mas é lógico que a gente está aqui à disposição para poder estar passando tudo isso para vocês, pensando junto com vocês, tá? Mais alguns detalhezinhos, questões legais que tem. Por exemplo, vou pegar aqui a ONU da Nokia e eu não sei se ela está como Wi-Fi. Será que é esse carinha aqui? Ou se é WLAN? Acho que é esse aqui, ó. Deixa eu mandar um requested nesse Wi-Fi aqui. Ó, todas as ONUs têm esse recurso, tá? Algumas a gente pega alguns detalhezinhos e tal, mas uma boa fabricante com certeza vai fornecer esse tipo de recurso. O que eu aconselho também? Pessoal, homologação. Vocês vão adicionar um vendor novo na rede de vocês, um novo modelo, uma troca de firmware, façam a homologação de tudo, vê se esse vendor te fornece um bom TR-069, um bom CWMP, né? Uma ONU com bons recursos, estressa ela via tráfego, estressa ela via performance mesmo, RFCs, roda RFCs nessa ONU, para ver se realmente é um produto de qualidade, você pode colocar na sua rede e não ter problemas, tá? Tem alguns recursos que eu preciso enviar uma string, né, com o parâmetro requested, a ONU ela vai receber aquilo, vai rodar uma análise, ó, diagnóstico complete, tá? Então eu enviei um evento ali, ou melhor, a ONU me falou que sofreu um evento de connection request, ela rodou aquilo, que foi um diagnóstico de Wi-Fi, e ela já deu um 8 aqui, que está completo, né? E aí se eu fizer uma leitura novamente aqui, ó, olha só que legal. Não dá para me aumentar essa tela, tá, pessoal? Mas basicamente a gente rodou um site survey e
e ele me retornou, ó, ele achou um Wi-Fi aqui na redondeza dessa ONU, Vivo Fibra, tá? Os rates suportados, a tecnologia, o sinal, né, a força do sinal. Qual o outro aqui, ó? A LHN, isso é de uma ONU. Outro, a LHN também. Tem um sem nome aqui. Sim. Tá em branco, ó. Então ele acha também os em brancos. Tem um Intelbras 5G. Então, através do nosso ACS Server, eu consegui rodar um site survey do Wi-Fi, né? Ou seja, remotamente, você faz o site survey na casa do cliente e fala para o seu cliente, olha, você está com muita interferência, né? Então, você pode inclusive desenvolver um sistema que usa o DINI como API, retorna todas essas informações para você e você mostra isso de uma forma mais bonita. Porque o DINI, por ser gratuito, ele é feião, entendeu? Mas você pode colocar isso num gráfico, num plano, enfim, tem todas essas ideias. Outro ponto, pessoal, diagnóstico, ó. Diagnostic, isso é o TR-143 que provoca, tá? Eu tenho aqui, vamos dar um exemplo para vocês de download. Se eu vim aqui na URL, ó, vejam que eu tenho uma URL aqui para um arquivo de 1 GB. Eu posso vir aqui no Diagnostic State, né, e mandar um requested. E tem o número de conexões também é importante. Eu só quero uma conexão, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vejam essa URL, pessoal. Essa URL é um servidor Linux meu. Ó, eu tô nele aqui, tá? Dá um ifconfig, 172.27.8.125. Se eu der um ls aqui, eu tenho vários arquivinhos de tamanhos diferentes. 512 MB, 4 GB, 2 GB, 1 GB, 100 MB, tá? Então, olha o nome deles. Aqui na ONU, eu configurei via ACS o arquivo de 1 GB. Eu vou enviar um requested aqui, requested, e vou dar um commit. A gente tem que aguardar um pouquinho, né? Porque é 1 GB, apesar de estar numa rede interna, ó. Ele logou aqui um connection request, então eu mandei um requested para lá. E aí vamos aguardar um pouquinho, só para o download ser completo. E aí o que vai acontecer? O ACS Server ele vai trazer as informações de download, né? O tempo ali, quantos segundos, milissegundos demorou e a quantidade de bytes dentro daquele intervalo de tempo. Com isso, a gente pode calcular a velocidade. Então, o ACS ele adiciona um speed test ali para vocês, um teste de velocidade. E a gente consegue fazer isso remotamente. Você não precisa instruir o seu cliente a falar, olha, abre o navegador, visita tal página, digita aí, dá um start no speed test nosso aqui e tal. Não, o próprio ACS consegue dar o comando para o ONU, né? E você faz isso até mesmo sem o seu cliente saber. Lógico que pode prejudicar um pouquinho a conexão dele, né? Se ele estiver fazendo um download ou algo do tipo, ele vai sentir. Mas, por exemplo, a gente pode usar o evento de schedule do ACS para até mesmo agendar um teste de velocidade na sua planta e trazer isso para uma estatística, para um relatório. Tá? Isso também é muito legal. Olha só, diagnóstico completo. Eu vou dar um request aqui na variável diagnostic state. Vejam que ela está requested. Eu vou atualizar ela. E ela me trouxe completo. Aqui, ó, eu vou atualizar a árvore inteira. E olha o que a gente tem, ó. End of time, begin of time. Então começou às 4h16,
4h20, terminou às 4h17h51, né? Então nós temos aí, ó, 60 segundos, 91 segundos, né? Às 17h20 com 31, 60, 91 segundos. E se a gente faz uma tabelinha para fazer esse cálculo, eu também tenho fornecido pelo ACS a quantidade de bytes recebidos, ó. Opa, total de bytes recebidos, tá? A gente tem essa tabela, onde eu posso jogar o total de bytes. Isso a gente faz fácil, né? O tempo e descobrir qual foi a velocidade, tá, pessoal? E aí a gente pode incrementar um pouco o tamanho de MTU, número de conexões. Isso não influencia tanto no cálculo final, tá? Mas, novamente, a gente tem essa informação, seja para pegar isso através do nosso DINI, através de um ACS pago, licenciado, que aí a tela vai ser bem mais bonita, né? Ou usar o DINI como API para você construir essa tela bonita, né? Então, acho que isso é bem legal também, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu queria passar de vocês, para informar um pouquinho aí sobre como é o protocolo, o que a gente pode criar, fazer, automatizar com o uso do TR-069, ou melhor, com o uso do CWMP. Muito obrigado e até a próxima.